Vozes do Marketing faz parte da série Encontros com o Futuro, uma iniciativa que aproxima o setor privado da academia. Contamos com o apoio da Prime, o braço de universidades de administração da ONU, do Pacto Global, da ESPM, das Eurocâmaras, da PwC e da Aberge. Hoje temos uma convidada muito especial, Fernanda Giacom, Rede Global de Marketplace da ZF. Vocês vão descobrir o que faz a ZF logo mais. Eu sou Matthew Schertz, diretor do World Observatory, e aqui na bancada comigo, Sylvie Anne Massaini, professora e doutora da área de finanças da ESPM. Fernanda, muito bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui, conversar com vocês. Fernanda, conta pra gente um pouco do que, primeiro, o que faz a ZF e como você chegou lá. Bom, a ZF é a segunda maior empresa de autopeças e tecnologia automotiva do mundo. Então a ZF faz freio, direção, suspensão. Quando você está no carro, todos os carros têm alguma peça ZF lá. Todos? Todos. Câmera, radar, sensores, cinto, airbag, tem muita coisa que a gente fabrica, embreagem, eixo, transmissão, bastante coisa que a gente fabrica. A gente está no mundo todo, né? E a gente está sempre procurando... E a origem é de qual país? A alemã. Alemã? Uhum. A ZF é alemã, lá do sul da Alemanha, e já tem uma empresa de mais de 110 anos, é uma empresa centenária, né? Sim. E eu comecei na ZF e, na verdade, eu trabalhava na TRW, que é americana, né? E em 2015 a ZF comprou a TRW, 2015, 2016. TRW agora faz parte do todo, né? Sim. Mas ela fazia a parte mais da linha leve, né, dos carros, a parte de freio, direção, suspensão, essa parte de segurança também. A ZF comprou a TRW com uma estratégia de desenvolvimento do veículo autônomo, porque a ZF tinha toda a parte de transmissões, de eixos, mas para poder desenvolver a tecnologia para veículo autônomo, você precisa ter a parte de câmeras, de freio, de direção. Então, foi uma compra estratégica para poder continuar esse desenvolvimento de tecnologia. E eu fazia parte do marketing da ZF. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, lá em Limeira, interior de São Paulo. E aí, nessa fusão, nessa aquisição, e foi uma aquisição importante porque eram duas empresas do mesmo tamanho, de 15 bi de euro, mais ou menos cada uma, mas complementares, né? Porque normalmente essas empresas, elas compram outras que têm a mesma linha de produto, mas não, quando a ZF comprou, eram linhas diferentes, então foi bem legal a integração, porque uma empresa complementava o portfólio da outra. E, Fernanda, eu queria entender um pouquinho mais da sua atuação na área de marketing, na ZF especificamente, né? O que você faz, quais são as suas atribuições, os desafios aí na sua posição? Então, hoje eu sou responsável pelo marketing da ZF na América do Sul. E aí, imagina uma empresa que vende tanto para a montadora, né, a parte mais corporativa, mas também para o consumidor final, quando você está com o seu carro, precisa fazer uma manutenção na oficina mecânica e o varejo de autopeça, né, que é bem comum, o distribuidor, as frotas. Então, a gente tem um portfólio bem amplo e também uma variedade de clientes considerável, né, são bichos diferentes ali de tratar. E hoje no marketing eu sou responsável tanto pela parte da comunicação, da marca, como a gente vai se posicionar, toda essa estratégia, né, da empresa no mercado, mas também quando a gente vai para o mercado de reposição, que é o consumidor final, a oficina, a parte de promoção, de como está lá no ponto de venda. A gente tem algumas marcas que são bem conhecidas no Brasil, TRW, Varga, Saks, Lenfordern. Então, tem algumas marcas que ao longo dos anos a ZF foi adquirindo e a gente trabalha hoje. Então, quando eu estudei marketing, cada semestre a gente vai vendo disciplinas diferentes, né? Eu acho que uma felicidade da minha vida é que na ZF eu posso tratar todas, a parte de assessoria de imprensa, eventos, comunicação, parte digital, então E B2B, B2C também. B2B, B2C, Sim.
monotonia, nem rotina lá. E assim, a forma da comunicação, você pega ali da Alemanha, você tem algumas diretrizes já que vêm prontas, ou, né, como o nosso mercado talvez seja até um pouco diferente, né, gostaria até que você falasse dessas especificidades, como que é essa questão da comunicação, né, o que que você adapta, o que que vem pronto, como que você atua nessa área? Você sabe que quando eu trabalhava na TRW, isso era, e aí é cultura da empresa, né? Na americana, o mais importante ali é o resultado. Então, eles não estavam tão preocupados assim se eu estava seguindo exatamente o que eles estavam desenvolvendo no mundo. Se a gente estivesse entregando o resultado, tá tudo certo. Na alemã, já é diferente. Então, eu tive nessa transição também um aprendizado, assim, como lidar com uma cultura diferente. E no início, tem até uma história engraçada. Como lidar com o alemão? Esse é mais ou menos isso. Não perdoa. É uma cultura completamente diferente, né? E eu já estava, na época, quando a ZF comprou, eu já estava na empresa há 14 anos. Então, eu já estava bem acostumada ali, né? Como fazer as coisas. E foi uma mudança. Mas foi um pouco mais suave, porque quando eles compraram a TRW, eles queriam absorver coisas. Não foi assim, não, a gente compra e agora é top-down, vai desse jeito. A América do Sul, na época, como a gente é uma região menor e a gente sempre está em crise, eles decidiram que a gente faria a integração primeiro. Então, nós fomos, assim, o piloto da integração para o mundo. A parte boa disso é que a gente tinha uma página em branco para escrever. Então, não tinha muito... diretriz ali, né? Esse é o guide, segue isso e faça. A parte ruim é que eles também tiveram que entender que a gente estava fazendo coisas por aqui que era desenvolvido aqui. A gente, nessa época, fez uma pesquisa bem grande, essa é uma outra área que a gente tem forte lá na ZF, no mercado, com as oficinas, porque a comunicação com o cliente direto, ela é mais fácil, eles estão ali mais próximos, é um grupo menor de clientes, mas quando eu falo de chegar numa oficina, no Brasil, hoje, a gente tem 100 mil oficinas. Nossa. Na América do Sul, pode dobrar esse número. Então, ir longe, né? Começa a ficar bem mais complicado. Estou falando isso há 9, 10 anos atrás. Os meios digitais também não estavam assim tão consolidados como a gente tem hoje. Então, nessa pesquisa, a gente confirmou que o mecânico precisava de informação técnica. Porque a quantidade de veículos que a gente tem hoje, de produto, de tecnologia, tem vezes, você pode conversar com o mecânico, que dependendo do carro que entra, ou o caminhão que entra na oficina, o cara fala, meu Deus, como eu vou fazer a manutenção Ele não desse conhece. bicho? Não, é muita específico, coisa. Né? E aí, garantir que as fábricas vão ter técnico em todas as regiões na hora que ele precisa é utopia, é impossível. E aí a gente desenvolveu, então, um programa de treinamento lá em 2016, 2017, a gente lançou. Quando teve uma feira em abril, o meu chefe alemão veio para cá, ele era inglês, mas ele ficava lá na Alemanha, e aí eu, mostrando todas as coisas, animado, falei, esse daqui é um programa novo que a gente criou de treinamento, através do conteúdo técnico a gente vai levar as informações da ZF e tal. Aí ele olhou bem para mim e falou, mas com quem que você aprovou isso? Ai, meu Deus. Eu falei, não aprovei com ninguém. A gente precisa fazer isso, né? E eu recebi, nossa, ele voltou, daí ele conversou com o pessoal, falou, olha, eles estão lançando um programa lá, assim. Eu recebi um e-mail enorme, com cópia para todo mundo, falando assim, olha, quando vocês forem fazer alguma coisa, a gente precisa estar alinhados e tal. Bom, eu falei, agora não tem mais o que fazer, agora já está lançado, né? Só que aí, você vê, como a gente estava muito bem embasado, e é bem como você disse, a realidade do Brasil, ela é completamente diferente da realidade da Alemanha, que é diferente da Índia. Não dá para ser padrão para todo mundo, né? Na Alemanha, você não abre uma oficina se o mecânico não tiver um curso de 2 ou 3 anos, é certificação. Aqui no Brasil, qualquer pessoa pode aprender, né? É como a gente vê a maior parte das oficinas, o filho aprende com o pai, aprende com o amigo, né? Trabalha um tempo numa oficina e abre a própria. Então, são realidades diferentes.
Mas a parte legal é que depois, a gente lançou em abril de 17, em outubro, a gente já treinava mais gente aqui no Brasil do que a ZF treinava no mundo. Olha, que aí o legal. mundo girou. Aí vocês, né, Aí a gente mostraram virou relevância, referência. né? Olha, que legal. Foi bem legal. Ah, Então, a gente hoje trabalha muito integrado com as outras regiões. Isso é uma coisa bem bacana, porque a gente aprende bastante, mas a gente também exporta bastante coisa que é feita aqui. A ZF tem uma mentalidade bem aberta e isso os alemães, eles mudaram, viu? Você pegar muitos anos atrás, era que top-down, bom, mas agora... Isso é uma boa notícia. Agora a gente é bem colaborativa. Eu recebo coisas muito boas que são feitas globalmente e a gente participa do desenvolvimento, mas também nessas reuniões que a gente tem, quando cada uma das regiões contam, né, o que estão fazendo, a gente também exporta coisas daqui. Você é ouvido. Que legal, Sim. que legal. E eles respeitam bastante a gente aqui na América do Sul. A gente tem bastante coragem de fazer coisa nova, sabe? Sim. A gente é muito bem visto. Que bom. Deixa eu fazer uma curiosidade minha. Como está o impacto do carro elétrico? Você falou um pouco, você mencionou o carro autônomo, mas imagino que o carro elétrico está tendo um impacto importante também. Mais significativo do que o autônomo. Imagino que sim, né? Mas eu estou chutando. Vai existir, mas é mais para o futuro, né? Sim. O carro elétrico tinha várias projeções de que, já agora, né, para os próximos anos, ele teria uma participação bem maior no mundo. Essas projeções estão sendo ajustadas, assim, a cada 6 meses tem ajuste nessas projeções. Na Europa e na Ásia, sim, o crescimento é muito mais forte, o governo impulsiona muito essa China, mudança. vocês estão na China, não? Sim. Estão na China? Sim. Então é Tem muitas 50% fábricas lá. algo da frota ou das vendas, pelo menos. Das vendas, sim. Aham. E lá tem estrutura, tem benefício, né? Então, depende muito do quanto o governo ele incentiva ou não na região. No nosso mercado, isso é mais lento e é normal que seja mais lento porque a gente tem outras opções, né? A gente tem o etanol, a gente tem outras opções de combustível que a gente não precisa ir para o elétrico. A gente também tem longas distâncias, tem bastante complicações na nossa região. Isso impacta muito na manutenção, porque isso traz uma complexidade para as oficinas, tanto de aprendizado, técnica, mas também de estrutura, né? Uma oficina, para ela poder fazer a manutenção de um veículo elétrico, ela tem que ter uma estrutura ali e o mecânico com conhecimento, porque se ele não souber, ele pode morrer fazendo a manutenção do carro, né? Sim. O carro elétrico Então, é uma tendência... leva no choque, é isso. Mas é um choque... Eletrocutado, é um choque daqueles. Uhum. A gente trabalha bastante em treinamento também, por exemplo, de bombeiro, de polícia, sabe? Sim. Porque para fazer o resgate, por exemplo, de uma vítima num acidente com um carro elétrico, é diferente do que com um carro a gasolina. Então, é uma tendência que vai estar se consolidando cada vez mais, só mais lentamente do que se esperava, sabe? Mas é outra coisa. Vocês produzem as peças também? Também produzimos. Você pega, vou falar, uma pastilha de freio para um carro elétrico, ela é totalmente diferente. Por Porque, quê? primeiro que você vai ouvir muito mais barulho do que num carro a combustão, né? Por quê? Porque Então, o tem o combustão motor, o motor está fazendo não barulho. disfarça ali o barulho. E também porque o carro elétrico ele usa muito o freio motor. Então, uma pastilha hoje de um carro normal tem uma durabilidade aí, sei lá, de 1 ano. Do carro elétrico dura 4, 5, porque Sim. você quase não usa, né? Tá. Então, tem mudanças importantes. Sim. E quais os desafios, né, decorrentes até dessas mudanças, assim, você enxerga para o futuro, né? O que você vê aí pela frente, tanto no segmento como também na área de marketing que você atua? Então, eu acho que, vou falar da nossa região aqui, os desafios vão ser exatamente levar todo esse conhecimento, a parte técnica, o desenvolvimento da tecnologia para os outros elos da cadeia, né? Então, não adianta nada a gente criar e ter lá nosso corpo de engenheiros
pensando como melhorar o desempenho dos veículos, deixar os veículos mais seguros, se depois Na isso manutenção ali, né? não dá continuidade, né? Então, é um desafio grande fazer com que essa tecnologia transborde a fábrica e chegue no mercado como um todo. Eu acho também que o próprio trânsito, né? Vai ter muita mudança nas formas de locomoção, porque aqui em São Paulo, por exemplo, você nunca sabe quanto tempo vai levar, porque é um caos, né? Mas a tendência é a frota aumentar. Então, assim, como que a gente vai organizar isso para que as pessoas consigam ir e vir de uma maneira mais tranquila, sem que o transporte seja uma dor de cabeça, né? Então, esse também é um desafio no nosso setor. E no marketing... Vocês fazem só automóvel? Ou faz ônibus, caminhão? Ônibus, caminhão, você faz embarcações. tudo. Embarcações. Até, tem as caixas de transmissões para energia eólica, a gente também tem. Olha que interessante. É bem divertido. Bem diverso, né? Imagino para trabalhar na área de marketing com tanta diversidade. Assim. Embarcações é um tema que eu adoro. Eu falo que as peças publicitárias para as transmissões, assim... né, que tipo de embarcação? Tudo que você imaginar, sabe? Esses barcos rebocadores para barco de luxo, iate, sim. Tem bastante peça para essas E aí, coisas. como que você trabalha uma arte, né? Uma campanha assim para esse público? Por isso que precisa de pesquisa. Porque senão você fica querendo usar a receita de uma coisa que está dando certo aqui para o carro, lá para os barcos, e não tem nada a ver. Diferente, né? Então, a gente trabalha muito perguntando, estando em contato, né? E o mundo digital ajuda bastante, né? Nas redes sociais. A gente tem grupos de WhatsApp com clientes, e ali a gente conversa muito e ouve eles conversando entre eles. Então, assim, hoje um profissional de marketing, ele tem que ficar o tempo inteiro conectado, plugado e visitando o cliente. Uma vez eu vi que você quer saber se o cara do marketing é bom ou ruim, você vai lá ver se a cadeira dele está quente ou fria, porque se tiver quente, ele não está fazendo mercado, um bom papel, né? E as coisas acontecem lá no mercado. Ele tem que ficar passeando, é isso? Senão você toma a decisão errada. Que interessante. Vocês trabalham com a área de digitalização também, né? Como funciona e como está isso e como será no futuro? Que eu estou vendo que muitos carros elétricos já se atualizam com o nosso celular. Sim. É a mesma coisa. Você sabe, por exemplo, lá na China, o comportamento do consumidor chinês hoje para comprar um carro está muito mais ligado a quanto ele parece um celular com aplicativos, com a telona e tudo mais, do que qual é a capacidade do motor, né? Que mais normalmente, né? Não vou falar no passado, porque hoje ainda muita gente olha e fala, nossa, olha só a potência motor, desse carro. Mas na China já não são esses os carros que mais são vendidos. A ZF está muito conectada com essa digitalização, inclusive eu hoje sou responsável por Marketplace, que é uma forma de vender diferente, e por quê? Porque a gente entende que essa conexão do carro falando, né, olha, a gente desenvolve software para veículo, e a gente já sabe que muitos veículos, esses um pouco mais modernos, ele já avisa, ele fala assim, precisa parar para fazer uma manutenção, você vai precisar parar para fazer uma manutenção. A gente tem uma rede de oficinas hoje. Que são hoje, sensores que dizem? Sim, porque tudo está integrado. Já avisa onde está com problema, né? Já está desgaste, por exemplo, o disco está próximo do desgaste mínimo, então precisa ser trocado. Tem muita coisa no carro, né? O óleo precisa ser trocado, está tudo conectado. Sim. E aí imagina que o seu veículo vai falar que você vai precisar fazer uma parada, isso já existe, e o que a gente está criando agora qual é a rede de oficinas que vai atender esses veículos? Hoje eles estão indo só nas concessionárias, esses que já estão conectados, mas elas não vão dar conta, a gente precisa de uma rede maior. Então quando ele avisa, né, o condutor ali, o dono do carro, que precisa fazer a manutenção, já no painel aparece
uma rede de oficinas para a pessoa escolher legal. qual oficina ela quer. O mecânico já vai receber ali, ó, o veículo tal, precisa fazer a manutenção de tal produto, o cliente pode nesse dia, nesse horário, então tudo agendadinho. E a parte do marketplace é qual varejo distribuidor tem o estoque, tem, né, esses produtos, para que você já receba e a gente tem um pit stop mesmo, sabe? Que Porque legal. hoje o grande problema para as pessoas é levar o carro e às vezes ficar lá muito tempo parado. Eu vejo né? muita gente que às vezes não quer comprar carros assim mais sofisticados e tudo mais por Por esse medo problema, né? do Por medo de tempo. não ter reposição. Se tiver algum problema, como que vai fazer? E é Vai ficar real. parado, né? Pra vocês terem uma Interessante. ideia, a compra das peças é uma das dores da oficina. Hoje, 11% do que se compra na oficina volta porque está errado. Nossa. Pela diversidade de peças no marketplace que Porque nós temos hoje. o mecânico pediu errado, é isso? Ou o Ele achou que varejo era mandou errado também. Sim, Porque é bagunçado, na verdade, é essa. sim. A montadora, ela não divulga quais são as peças do veículo. Então, muitas vezes, está lá na linha de produção e deu uma janela e eles precisaram colocar uma pastilha diferente. Então, você tem uma aplicação Não lá fala no pra veículo. ninguém, né? Você tem lá no catálogo que a pastilha X aplica, sei lá, Modelos do veículo Uhum. de 2010 até 2015. Mas tem um periodinho ali no meio Que é outra que é um pastilha. outro modelo. Que o E a gente vai engenheiro descobrindo. deu um jeitinho. Descobriu lá. Meu Isso Deus. acontece. Né? Entendi. Tem os carros importados, enfim, é bem complexo. No nosso marketplace hoje, que tem peças não só da ZF, mas tudo que o mecânico precisa, óleo, pneu, peça de motor, a gente tem 600 mil ofertas Olha. únicas. Então, assim, você imagina a maluquice que é conseguir ter certeza que aquele produto é o que Indicado para aquele precisa veículo. ser aplicado. Então, se a gente não tiver digitalização, se a gente não usar inteligência artificial, todas essas ferramentas para melhorar, né, fazer o desempenho lá na oficina ser melhor, a gente não vai evoluir. E a gente está trabalhando forte nisso. Fernanda, infelizmente o nosso tempo está acabando. É muita coisa fascinante, que mundo gigante, né, que a gente está conhecendo. Mas a gente gosta de encerrar com uma pergunta que é: o que você diria para você mesma, se você pudesse, no tempo da faculdade, hoje, assim, sabendo o que você sabe hoje? Eu diria, primeiro, estude muito inglês. Porque Que interessante, acho que é a primeira vez que eu ouço isso. Porque muitas vezes você vai ter um monte de oportunidade na sua vida, mas principalmente assim, numa empresa multinacional, as oportunidades que eu tive de interagir com pessoas de outras regiões, de aprender, de crescer profissionalmente, se eu não tivesse estudado inglês, eu não conseguiria. Sim. Então, além da parte técnica do marketing, saber inglês é fundamental. O inglês abre portas. A segunda coisa é ter coragem. Eu acho que no começo da minha carreira também, se eu tivesse a coragem que eu tenho hoje, eu teria ido mais rápido. A gente fica mais com receio, né? E como é que você tem coragem? Fazendo perguntas. Porque não pode ser inconsequente também. Então, eu acho que essas três coisas, né? Assim, conversar com as pessoas, fazer perguntas, tentar absorver o máximo. A época da faculdade é uma época muito importante. Você tem ali pessoas, professores, né? Que podem te passar, te ensinar tanta coisa, além até do que é a matéria, a experiência de vida mesmo. Então, assim, pergunta, absorve tudo isso, dá as caras, tenta, faz diferente, foca sempre no resultado. Acho que, sabe, às vezes eu vejo também as pessoas fazendo as coisas e falo, tá, mas por que você está fazendo isso? Não sei. Então, qual que é o resultado daquilo que você está fazendo? Porque quanto mais impacto você gerar, também mais rápido você vai conseguir crescer e atingir os seus objetivos, né? Então, eu acho que se eu tivesse uma conversa comigo mesma lá atrás, eu falaria, foca nessas coisas que você vai conseguir ter sucesso, sofrer menos também, né? Fernanda, muito obrigado. Silvi, muito obrigado. Obrigada. Sensacional. Obrigada.